E a nossa carteira 200 para crescer está crescendo. Tanto é que agora, no mês de outubro, nós trouxemos mais um fundo imobiliário para a carteira. O nosso objetivo aqui é melhorar a diversificação, já que a cada dia que passa, o nosso patrimônio está crescendo. Então, vem comigo para a gente ver qual é esse novo fundo imobiliário e como que a carteira vai ficar depois desse novo aporte. Pois é, pessoal, vocês que já acompanham aqui a carteira 200 sabem, a gente faz todos os meses aportes de R$ 200 e então a gente reinveste também todos os proventos recebidos dos fundos imobiliários daquele mês. Se você quiser acompanhar certinho todos os meses e todos os detalhes do que nós estamos fazendo aqui, eu já te convido a acessar o site da EK Research. Você pode fazer o cadastro gratuito, está aqui na descrição desse vídeo, e você vai ter acesso ao relatório completo, elaborado sempre na primeira semana do mês em que nós fazemos os aportes. Então vamos lá, como é que está a nossa carteira? Bom, ao longo do mês de setembro até o dia 5 de outubro, do dia 1º de setembro até o dia 5 de outubro, a carteira apresentou uma valorização de 2,7%. Uma valorização expressiva, eu já vou mostrar para vocês quais foram os principais fundos que contribuíram para essa valorização expressiva. E a gente já está alcançando um nível interessante de patrimônio. A gente fez aí vários aportes de R$ 200, esse já vai ser o 5º aporte. Então a carteira já está ali perto dos R$ 1.300. Então agora já está na hora, nós temos 4 fundos imobiliários recomendados ali, a gente buscou já uma diversificação por setores, temos fundos de fundos, temos fundos de papel, mas agora também já está na hora de nós aumentarmos a quantidade desses fundos imobiliários. A gente sabe que lá na frente, quando a gente estiver já com uma carteira bem consolidada, com esses aportes já feitos há bastante tempo, a gente tende a convergir a carteira 200 para a nossa carteira principal, para aquela carteira mais diversificada, para aquela carteira que hoje tem 12 ativos, que a gente recomenda também todos os meses na EK Research. Então, a gente está mostrando aqui o passo a passo da construção de um patrimônio, da construção de uma fonte de renda passiva através dos fundos imobiliários e através também de investimentos um pouco menores. Então, com R$ 200, nós vamos crescendo a carteira e conforme o nosso patrimônio vai atingindo patamares mais expressivos, nós vamos fazendo alterações que a gente julga interessantes e importantes para o momento. Isso não quer dizer que a nossa carteira não está bem diversificada, tá? Não é isso. Isso só quer dizer que, dadas as limitações que nós temos, a gente consegue, eu estou tentando fazer aqui com vocês, uma simulação o mais realista possível de como seria para você fazer esse tipo de investimento. Então, ela está sim diversificada, mas a gente vai fazendo algumas alterações ao longo do caminho, conforme nós formos vislumbrando novas oportunidades. Bom, então vamos lá. Quanto é que nós temos de dinheiro para aportar esse mês? Agora em outubro nós temos os nossos R$ 200, que é o nosso aporte recorrente, e nós recebemos R$ 10,73 de dividendos, tá? Esse dividendo representa aí praticamente 1% ao mês. Então nós estamos mantendo esse patamar de distribuição, né? A gente tem historicamente aí conseguido cerca de 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender do mês, de rendimentos de rendimentos dos fundos imobiliários. Acontece que a gente tem uma exposição forte a fundos de papel, então por isso que esses rendimentos são maiores. Se você tem uma carteira ou se você está olhando ali alguns fundos imobiliários que são de tijolo, né, que investem diretamente em imóveis físicos e não em dívidas imobiliárias, você provavelmente vai estar vendo um dividend yield, né, que é essa rentabilidade de proventos, um pouco menor. Mas não tem problema nenhum. Como nós estamos reinvestindo todos esses proventos, a gente consegue reinvestir tanto os juros quanto a inflação que foi distribuída naquele mês. Então, agora para o mês de outubro, nós temos aí R$ 217,79. Então, se você lembra do nosso aporte do mês anterior, a gente tinha um caixa remanescente, esse caixa a gente guarda todos os meses e coloca junto ali com o nosso novo aporte e com os dividendos recebidos. Com isso, nós temos aí R$ 217,79 para o nosso aporte. Olha aí, eu falei para vocês que nós tivemos bons desempenhos ao longo do mês de setembro. Olha só, o EQR subiu mais de 7%, o BTCI mais de 5%, o GALG, o nosso fundo logístico, 2,5% praticamente, e aí o detrator, né, o fundo que obteve o pior desempenho do mês, ficou com o FOF, que caiu cerca de 4% ao longo desse último mês. Então, novamente, como a gente vem falando, é bom que vocês entendam essa diversificação, que vocês entendam esse mecanismo. O BPFF apresentou forte desempenho, uma forte recuperação
ao longo dos últimos 2, 3 meses, e esse mês apresentou um desempenho negativo, é normal, isso vai acontecer ao longo de toda a sua jornada de investimentos. E aqui a gente tem, né, o EQR e o BTCI como sendo os grandes promotores da carteira, fazendo com que o nosso desempenho acumulado tenha sido tão bom ao longo desse último mês, e também eu vou mostrar ao longo de todo o histórico da carteira. Bom, com isso nós vamos incluir um novo fundo na carteira. E que fundo vai ser esse? Nós optamos pelo CPTS 11. É um fundo de papel, hoje ele é até considerado assim híbrido, né? Porque ele tem um pouco tanto de CRIs, né? Tanto de títulos de dívida, quanto também de cotas de outros fundos imobiliários ali dentro. Então ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, aí o mandato dele, e ele é gerido pela Capitânia. Hoje o CPTS ele faz parte da nossa carteira recomendada principal, a nossa carteira recomendada maior lá da EQI Research, e nós estamos trazendo o CPTS também para a nossa carteira 200 para crescer. Se vocês forem olhar o histórico do CPTS, vocês vão ver que há pouco tempo ele estava valendo ali cerca de R$ 85, R$ 86 reais por cota, e agora esse valor diminuiu bastante. Agora ele vale R$ 8,50, R$ 8,60. E aí o que aconteceu? Bom, o CPTS ele passou por um desdobramento de cotas. O que é isso? É justamente um fundo, ele resolve dividir o seu patrimônio em pedaços menores. Perceba que o patrimônio continua o mesmo. Ele vai pegar aquele mesmo patrimônio, só que agora ele vai dividir em cotas menores. Consequentemente, elas terão um menor valor de mercado. Isso não muda nada no âmbito de operação do fundo imobiliário. Isso muda para você, para mim, para nós que vamos comprar o fundo. Nós podemos agora, com R$ 8,50, R$ 8,60, comprar uma cota do CPTS. Então, essa barreira de entrada cai. Então, você com menos dinheiro já consegue começar a investir no CPTS. Então, quando o fundo faz isso, ele visa um aumento da liquidez, que é justamente essa facilidade de negociação das cotas, e, porventura, ele consegue aumentar também sua base de cotistas, porque aí mais pessoas vão ficar interessadas por ter aí esse valor nominal mais baixo, ficar interessadas em adquirir o fundo. Mas eu reitero aqui, isso não significa que o fundo está barato só porque ele é negociado próximo dos R$ 8, R$ 9, tá? O patrimônio continua o mesmo, você vai estar adquirindo um pedaço menor daquele patrimônio. Então, operacionalmente, em relação ao valor do fundo, nada muda. Mas sim, o que muda é essa facilidade de negociação das cotas. Então, nós estamos recomendando a compra do CPTS, estamos incluindo o CPTS na nossa carteira 200 para crescer. Mais um fundo de papel e também um fundo que tem essa diversificação em cotas de outros fundos imobiliários. Com isso, né, como que será o nosso aporte desse mês? Nós vamos comprar uma cota do BPFF, lembra que o BPFF recuou quase 4%? Nós vamos aproveitar esse recuo, comprar uma cota do BPFF, 3 cotas do BTCI, 3 cotas do GALG e vamos incluir 10 cotas do CPTS 11, tá? O EQR não vamos efetuar nenhum aporte no EQR 11, justamente por conta daquela forte valorização que ele teve, ele já consegue manter a proporção dele na nossa carteira. Então nós não precisamos incluí-lo, né? Não precisamos comprar mais cotas para manter a proporção que nós queremos do EQR na carteira, tá? Com isso, aqui está a nossa carteira, tá? Vocês pediram ali no vídeo passado para que eu mostrasse a carteira como que ela está, né, completa. Então aqui está, hoje nós temos 5 cotas do fundo de fundos, 31 cotas do BTCI, 10 cotas do CPTS, nosso novo fundo aqui, 31 cotas do EQIR e 27 cotas do GALG11. Então, com esse novo aporte, hoje a gente já tem cerca de R$ 1.300 na carteira 200 para crescer. Inclusive, aqui está, né? Aqui está a nossa nova composição. Então, o EQIR, veja, nós nem fizemos nenhum aporte e ele já manteve os 23% de participação na carteira. O GALG cerca de 20%, o BPFF está um pouquinho acima ali, 27%, porque nós fizemos esse novo aporte, ele tem um valor de cota um pouco superior, mas a gente vai ajeitando, né? Vai conseguindo fazer esse rebalanceamento ao longo dos próximos aportes. E aqui começou o CPTS, ele já está com 7% de participação na carteira. Bom, então aqui está o desempenho histórico da carteira desde que nós começamos aqui esses aportes de R$ 200 lá em maio de 2023. A gente já conseguiu uma valorização aí de cerca de 18% frente a 11% do IFIX. Então a gente está conseguindo aí, ficamos um tempinho atrás do IFIX, mas agora a gente está conseguindo abrir essa diferença aí, essa diferença para o IFIX. Então mais de 18% de valorização
ao longo da nossa carteira 200 para crescer, tá? Aqui a gente tem também um gráfico que mostra o desempenho mensal, então aqui está o desempenho do mês, né, o 2,7% que a carteira apresentou de valorização ao longo do mês, e ali o meu gráfico preferido, que é o gráfico de evolução patrimonial, tá? Aqui a gente está considerando os aportes e a valorização, então a gente vê sim que as maiores evoluções do patrimônio estão vindo, obviamente, pelos aportes, que são bastante expressivos frente ao patrimônio líquido da carteira, mas conforme o tempo for passando, a gente vai ver que esses aportes vão ficar menos relevantes frente ao patrimônio que nós formos construindo aqui na carteira 200 para crescer. Eu queria que você me contasse aqui como que está a sua carteira, você está seguindo essa carteira, como que estão, você está fazendo os aportes de R$200, você está fazendo aportes maiores, menores, como que tá? Inclusive, próximo aí do Dia das Crianças, agora em outubro, essa é uma excelente oportunidade de começar a fazer esse colchão, essa poupança para o filho de vocês, para um sobrinho, enfim, para alguma criança da família, visto que ela tem uma das grandes vantagens no mundo dos investimentos, que é o tempo para aproveitar. Então me conta aqui, como que você está aproveitando a carteira 200 para crescer? Um forte abraço e até o mês que vem.